Eu sou casado com a Valéria há 38 anos. Acertei? Até cortaram meu microfone. Foi o que eu falei, 39. Quer trocar o microfone aqui? Tá bom, tá bom? Então tá bom. Temos 3 filhos, temos 4 netos. Passamos por momentos muito difíceis. Principalmente quando você abraça um ministério e tem que viajar muito. E eu não via as crianças direito, não via a Valéria direito. E foi agora esse ano, ou foi ano passado, lá na igreja presbiteriana lá do pastor Luísio. Ano retrasado. Eu estava com a minha filha do meio, a primeira filha Gabriela, a segunda filha Rebeca, o terceiro filho Leonardo. E Rebeca estava conosco, porque mora lá na freguesia. Acabou o culto, tudo direitinho. Aí eu fui tirar foto com o pessoal, e aí as pessoas foram também abraçar a Valéria, abraçar a Rebeca. E tinha passado tantas décadas. E aí uma senhorinha chegou, abraçou Valéria, abraçou Rebeca. E chegou para Rebeca e disse assim: ele ficou ausente muitas vezes, mas fui eu que chamei ele. Do nada. Aquela senhora muito idosa precisou passar muitos anos, décadas, para que Deus falasse para Rebeca isso. Eu que chamei ele, eu que precisei dele. E ela chorou. E foi um momento assim muito interessante. Porque às vezes a gente pensa que a voz de Deus vem no terremoto. A gente pensa que a voz de Deus vem em coisas estrondosas. Mas às vezes a voz de Deus vem de onde você menos espera. Nessa noite, aproveitando os 25 anos desse jovem casal, eu queria trazer uma palavra do homem mais sábio do mundo. Segundo a palavra de Deus, eu quero trazer uma palavra de Salomão. Salomão, ele revela um segredo muito interessante, não só para a vida a dois, mas para a vida de cada um de nós. E esse segredo, ele está em Provérbios, capítulo 30, do versículo 18 ao 19. Eu vou ler só 2 versículos. Provérbios 30, de 18 a 19. Os irmãos acharam? Amém? Posso ler? Então vamos lá. Salomão diz o seguinte: há 3 coisas misteriosas ou maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que não consigo entender. Aí vamos lá para o 19. Primeira, o caminho da águia. Ali está o abutre, mas na minha versão diz: o caminho da águia no ar ou no céu. O caminho da serpente sobre a rocha. Segunda. Terceira, o caminho do navio em alto mar. E a quarta, e o caminho do homem com a sua moça ou com a sua donzela. Salomão coloca esses 2 versículos no capítulo 30, e é essa palavra que eu quero deixar para você. Por que Salomão
falou isso. Coisa estranha, né? Coisas maravilhosas demais para mim. Vamos falar sobre a primeira coisa: o caminho da águia pelo ar. Os Estados Unidos, ele tem como símbolo a águia. A águia, ela consegue ver um objeto ou um animal a quilômetros de altura. A águia, ela voa e tem uma plena visão de tudo que está embaixo dela. A águia, ela sabe o caminho que ela deve seguir, aonde ela deve chegar e como ela deve fazer isso. Por isso que os Estados Unidos adotaram a águia como símbolo, um dos símbolos do país. Porque a águia, ela é muito poderosa na sua visão e no seu discernimento das coisas. Na vida 2, você precisa entender e enxergar bem as coisas. A maioria dos casamentos se dissolvem, irmãos, porque os casais não conseguem discernir e observar atentamente as coisas. No início, eu e Valéria, nós discutíamos, e quando nós reparamos, nós estávamos discutindo sobre pessoas. Nós estávamos brigando por outras pessoas que não tinham nada a ver com a nossa vida. Às vezes estava discutindo por causa de pai, de mãe, por causa de alguma coisa que aconteceu com fulano, com ciclano, e aquilo começava a ferver, até o dia que nós chegamos e falamos um para o outro: nunca mais nós vamos discutir por causa dos outros. E nunca mais fizemos isso. O discernimento, para você viver uma vida a 2, ele tem que ser pleno, porque são duas pessoas diferentes. Você que não é casado é a mesma coisa. A vontade de Deus para a sua vida, você tem que aprender a discernir. Você tem que saber aonde Deus quer levar você. Quando você aceitou Jesus, você se tornou um servo, uma serva de Deus, e não uma bala perdida. Você não está solto na vida. Você tem um Deus que tem um propósito para a sua vida. E você tem que seguir esse propósito. E para seguir, você precisa enxergar e ver de longe, e ver de cima, e ver com Deus, e ver como Deus vê. Nós muitas vezes vemos como nós queremos ver. Nós temos que aprender a olhar com os olhos de Deus. Deus está nas alturas, assim como a águia está na altura. Então nós temos que olhar e observar toda a situação, antes de chegar a uma conclusão precipitada, antes de pegar e tomar uma atitude errada, antes de pegar e ter que voltar para pedir perdão. É só pensar um pouquinho. Existia um livro muito antigo, eu acho que você vai achar ele em e-book na internet, que ele diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Quando você está com a sua esposa, quando está com seus filhos, o que Jesus faria com a sua esposa, com o seu marido? O que Jesus faria com seus filhos? Olhe de cima, observe qual o destino que Deus tem para você. A Bíblia diz que Deus não tem destino de morte para nós, mas sim destino de vida, destino de bênção, destino de graça. Então, quando Salomão fala pela primeira situação, que é o voo,
da águia no céu. Ele está querendo dizer para os casais e para vocês: observem de cima, olhem de cima, analise a situação de cima. Calma, às vezes não é por aí. E aí você vai, antes de tomar a atitude, você toma essa ação de visão, de enxergar. O cego, ele não enxerga, por isso ele não sabe para onde vai. Mas você não é cego, enxerga. Então por que você vai para o lugar errado? Você tem que ir para o lugar certo e tomar a atitude certa. A segunda coisa que diz no versículo 19 é: o caminho da cobra no penhasco, ou o caminho da cobra sobre a penha, ou o caminho da cobra sobre a pedra. Quando uma cobra anda na pedra, você consegue saber se ela passou por ali? Não. Ela não deixa rastro. A cobra não deixa marcas. A cobra, ela não deixa que as pessoas percebam que por ali ela passou. É assim a vida de todo aquele casal e pessoa que quer servir a Deus. Não deixar nenhuma marca de amargura, nenhuma marca de maldade. Apesar da cobra ser um bicho, um animal peçonhento, um réptil peçonhento, ele não deixa marcas na pedra, porque ele não quer que as pessoas saibam que ela passou por ali. A mesma coisa, o seu rastro tem que ser um rastro limpo, tem que ser um rastro que ninguém perceba, tem que ser um rastro de bênção e não um rastro de maldição. Então, quando Salomão fala isso, ele diz assim: siga a sua vida sem deixar rastros, sem deixar rastros ruins. Seja bênção. Hoje eu estou, Fernanda, com 61 anos de idade. Valéria com 85. Ela está com 61, está com 62. É assim, ela me persegue. Eu faço 61. Aliás, sou eu que persigo você, né? Ela faz 61, aí eu vou fazendo 61. Aí ela faz 62, eu faço a diferença de meses só. Teve momentos da nossa vida que, se eu pudesse apagar da rocha, eu apagava. Mas às vezes não dá para apagar. Mas dá para continuar sem marcar. Mas dá para seguir deixando um rastro invisível, mas um rastro de bênção e de graça. Essa é a segunda coisa que Salomão falou. A terceira que ele não entende é o caminho do navio no mar. Você perceba que são coisas distintas. Quando se constrói um navio, e eu trabalhei com isso, o navio é hiper pesado. E existem cálculos e mais cálculos que são feitos para que aquele navio flutue de maneira assim linear, para que ele não tombe para o lado, não tombe para o outro, para que ele siga sobre o mar, sendo dirigido pelo leme e siga no seu destino. Como pode um navio, e Tiago fala sobre o leme, se referindo à língua, como pode um navio
tão enorme ser dirigido só por um leme pequeno. E ele vai embora cruzando aquela imensidão de mar, muitas vezes com profundidades enormes, e ele passa por cima. Mas não é só sobre a estabilidade do navio que eu quero falar para você. E não é só sobre a estabilidade do navio que eu quero que você entenda que a sua vida tem que ter estabilidade. Não é só sobre isso que eu quero falar, mas eu vou falar. Na verdade, você precisa direcionar a sua vida para o caminho certo. Dá uma doideira na tua cabeça, você pega o leme da tua vida, você começa a fazer assim, ou vira só para uma direção, ele vai ficar rodando ali, sem sair de lugar nenhum. Para onde você quer ir? Aonde você quer chegar com a sua vida? Aonde você vai parar com a sua vida? O que é que vai acontecer de hoje em diante? O que é que vai acontecer com tudo aquilo que você está passando? Sendo afligido, sendo afligida, quais são as coisas que você precisa fazer para que o seu leme vá de acordo com a direção de Deus? Eu vou te dar uma dica. Quando você estiver perdido, perdida, olhe para as estrelas, olhe para o céu. Quando a nossa vida está confusa, irmãos, o lugar que a gente tem que olhar é para o céu. Os antigos navegadores, quando não havia bússola, quando não havia nenhum equipamento, a única coisa que os guiava era o céu, eram as estrelas. E isso que a gente tem que aprender. É quando a coisa está difícil, olhe para o céu e procure Deus. Olhe para o céu e veja o que Deus tem para responder a você. Está confuso, a direção está... O mar está bravio, as ondas estão gigantescas, o leme já não responde mais, e você fica desesperado, desesperada, a família se destroçando, as coisas acontecendo. Para chegar em 25 anos, eles dois, houve momentos de mar encapelado. Muitos. E é assim mesmo, são duas pessoas diferentes. Além do mais, quando uma pessoa não tem cabelo, é difícil. Mas os momentos difíceis, pare. Vá para a varanda da sua casa, ou para a rua, e olhe para o céu. E fala: Senhor, eu não tenho resposta. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, as ondas estão enormes. Senhor, eu vou virar. Senhor, o que eu faço? E aí Deus vai orientar o caminho. Juntando essas três coisas, vem para a quarta, que diz: o caminho do homem com a sua mulher, com a sua donzela. Na verdade, irmãos, o que eu queria dizer para você é que o ser humano, ele é um ser maravilhoso, criado por Deus, cheio de emoções, capaz de pensar, capaz de falar, capaz de ouvir, capaz de ter os sentidos que tem, capaz de realizar coisas maravilhosas. Lá em Teresópolis, a gente ficou viciado num bolo de maçã com castanha do Pará.
E eu passo na frente da loja, vou à frente, volto, entro na loja e compro um bolo toda semana. Grande assim. Conversando com a moça da loja, ela falou assim: por várias vezes eu tentei a receita desse bolo, mas eu não consegui. Eu não tinha essa franquia dessa loja, e eu queria comer esse bolo, porque eu tinha comido uma vez, e eu queria aprender a fazer, mas não consegui. Só consegui quando eu consegui a franquia, porque eles passaram a receita. E aí eu consegui fazer o bolo. É uma franquia que faz o bolo lá ao vivo e a cores. Capacidade de fazer um bolo. Por exemplo, eu faço um bolo de fubá maravilhoso. Glória a Deus mesmo, irmã. Glória a Deus. Por várias vezes. Aí você olha assim, Marcos Góes, Fernanda. Marcos Góes, cantor renomado, internacional, blá, 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 blá. Teve uma fase na minha vida, mesmo cantando, que para sobreviver a gente teve que fazer bolo de fubá no liquidificador. E meu pai levava para vender na empresa dele. E foram meses. Toda noite, eu com Valéria do lado, as crianças pequenas, ainda nenéns, e eu batendo bolo de fubá. Tinha que fazer 2 tabuleiros. E eu chorava. Falei assim, não é possível. Tem alguma coisa errada com o leme da minha vida. Tem alguma coisa que eu deixei marcada pelo meio do caminho que me deu essa maldição de fazer esse bolo de fubá. Tem alguma coisa que eu não enxerguei como a águia. Não. Às vezes Deus faz a gente passar por provas, irmãos, para a gente aprender a ser gente, para a gente aprender a ser homem, a ser mulher, para a gente aprender a deixar de ser mimizento. A gente precisa encarar o evangelho. Eu estava falando com a moça lá dentro, comendo uma maravilhosa esfirra de carne, dizendo o seguinte: a gente não entende essa geração de hoje, muito mimizentos, e nós temos um legado. Não foi só o casamento deles dois que aconteceram, mas a vigília. De lá saíram muitos pastores, de lá saíram muitos missionários, de lá saíram muitos homens e mulheres de Deus que estão espalhados aí por esse Brasil. Essas canções que eu estou cantando, as pessoas chegam para mim, escrevem, às vezes na internet, dizendo: você foi uma bênção na minha vida, você foi isso, foi aquilo, e eu não sinto que eu fiz nada disso por ninguém, mas é o leme sendo dirigido por Deus, os olhos sendo abertos para enxergar a direção aonde tem que ir, e deixando um rastro de bênção e de graça na vida das outras pessoas. O povo, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, infelizmente muitos, eles não reconhecem o verdadeiro evangelho, que é simples, que é um evangelho fácil de entender, mas é um evangelho de renúncia, onde você tem que cumprir e deixar muitas coisas da sua vida. Eu deixei a minha vida, eu deixei a minha profissão, eu fui viver das ofertas das igrejas. Na época, a gente vivia das vendas dos LPs. Quem sabe o que é um LP aqui, levanta a mão. Graças a... E uma fita cassete também, quem sabe. Na galeria, quem não sabe, levanta a mão. Olha lá. Tem uns teens lá que não sabem.
Próxima programação que eu vier aqui, pastor, eu vou trazer um LP, um cassete para o pessoal ver o que é. A gente vendia não, a gente pedia aos pastores para adquirir uma cota de CDs, para sustentar a gente lá em casa. E eu não queria isso, irmãos. Se Deus falasse para mim hoje, falasse assim, você quer desistir? Eu ia dizer sim. Eu quero. Porque viver na dependência de Deus, irmãos, um pastor do Acre disse isso para mim, na igreja presbiteriana. Viver da dependência de Deus cria angústia. Angústia, Deus traz angústia? Traz. A dependência de Deus, você fica só na espera de quando o telefone vai tocar. Porque eu nunca pedi a pastor nenhum para ir à igreja. Porque um dia eu fiz uma aliança com Deus. Larguei o meu trabalho e fui viver disso. Foi na década de 90. Quantos anos já passaram? Lá em casa, a gente já teve momentos de contrafilé, irmãos. Mas também teve momento de ovo, arroz e batata frita. Quem é que gosta, levanta a mão. Tem que aprender a comer ovo. Tem que saber quando dá, quando não dá. Quando o leme vira para a direção contrária que você quer. Quando a visão da águia não é muito boa. E aparece a enfermidade, o câncer. Valéria já teve câncer. Valéria já operou, se não me falha a memória, 8 vezes. Vai e volta, vai e volta. A última foi agora, esse ano. Porque a prótese que ela colocou dissolveu, estava entrando na circulação dela e já tinha abraçado as costelas. E se ela não operasse, ela ia morrer. E eu não tinha dinheiro. E sabe o que é que eu fiz? Olhei para o céu. Aí falei: Deus, o que eu vou fazer agora? E aí eu sentado num banco, fui fazer o que a Bíblia diz que a gente deve fazer, procurar um irmão para orar, e procurei o Vander lá na igreja, expliquei a minha situação, e ele falou: a igreja não pode lhe dar esse dinheiro, porque a igreja tem uma assistência social, e o dinheiro já vai pela Assembleia para assistência social, mas nós vamos orar, e Deus vai nos ouvir. E aí, o Roberto, que era da parte da tesouraria, que também teve uma doença, não sei se foi câncer também. E aí, mais o Jeter também, um amigo meu. Esses 3 ficaram sabendo que a gente estava ali junto na oração. E de repente, na minha conta começou a cair. Aí o Wander ligou e disse assim: me dá o número do seu Pix. Eu dei. E aí começou a cair 100, 200, 300, 100, 50, 70, e foram caindo. E Valéria já estava com muita dor. E só existia uma pessoa que podia operar em Teresópolis, que era a doutora Luciana, porque era uma operação complexa. Então, depois de algumas semanas, um irmão, amigo nosso, ligou e falou assim:
que está faltando? Eu falei assim, está faltando R$4.000. Ele falou, tá bom. Alguns minutos depois, ele fez um TED e completou os R$18.000 que precisava. Eu não sou melhor do que você. Minha mulher não é melhor do que você. Mas um dia, igual a você, eu fiz uma aliança com Deus, irmãos. E esse Deus não quebra as alianças, como eu falei aqui desde o início. Confia em Deus, permanece firme. E é assim que é a vida de um homem em sua donzela, olhando para o céu, vendo o olhar como águia, deixando Deus estar no leme, entendendo que você não vai morrer. Você só vai morrer na hora que Deus quiser que você morra. Marcos Góes, você só vai deixar de cantar essas canções na hora que Deus disser, pare. Então por isso, pastor, prepara a bengala, porque a gente não sabe quando vai parar. A gente pode até planejar. Deus fica rindo da gente. Ele ri. Eu não mandei você parar. Manda o povo que marche aí. Manda o povo que marche. E eu quero deixar essa palavra de fortalecimento para você. Você não sabe. Às vezes você olha para mim cantando as músicas, mas a gente já passou todos os problemas que você possa imaginar. Já quase me separei de Valéria também. Tudo. Mas eu estou aqui, velhinho. Por isso que quando eu olho para vocês cantando as canções, eu fico olhando e pensando, até onde eu vou, Jesus? Até onde? Mas quem sou eu para discutir com o mestre? Quem sou eu para infringir o que ele quer para a minha vida? Ele está no leme e ele vai me levar até o fim, assim como vai levar esse jovem casal até o fim, assim como vai levar você até o fim. E eu termino a minha palavra dizendo o seguinte: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade. Esse é o segredo de um casamento. Perseverança. Esse é o segredo de um casamento. E acima de tudo isso, chantilly. Já que a gente está falando de bolo, é o amor. O amor. O amor à igreja, o amor à sua família, o amor aos seus filhos. O amor principalmente a Deus, ao seu pastor. O amor às coisas que estão fazendo. Cheguei ali naquela porta, já tinham 3 me cercando já. Toma bala, tira foto, mexe a cabeça, faz isso, aquilo outro. Eu já estava meio doidão já. Mas é amor. Aqui, pastor, o microfone. Só vai querer água, só quer o púlpito. Você quer isso, quer aquilo outro. O rapaz do som, tá ali o menino ali de 14 anos mexendo naquela máquina, que eu estou impressionado. Como é que uma criança daquele tamanho? Amor, irmãos. É esse amor que vai conosco para o céu. Fique de pé onde você está. Vamos cantar. Prepara a última música para nós, por favor. Antes de cantar,
eu quero orar com você. Ó Deus, obrigado por essa noite tão maravilhosa aqui, Senhor. Noite de festa, Senhor, de celebração, de casamento. Noite, Senhor, em que Tu mostra a fidelidade, que somos capazes de ser fiéis uns aos outros, apesar de sermos diferentes. Deus, muito obrigado, porque Tu és um Deus que nos entende. Sabe que muitas vezes, Senhor, ficamos aflitos e angustiados. Muitas vezes, Senhor, temos que comer o que não queremos comer, fazer o que não queremos fazer, e renunciando a cada passo da nossa vida, porque Tu tens nos conduzido, Senhor, e vamos esmurrando o nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo, e vamos caminhando nesse caminho estreito, nessa estrada estreita, mas Deus, estamos aqui de pé e louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Aqueles que estão aqui se sentindo fracos, Senhor, se sentindo, Senhor, desnutridos, se sentindo decepcionados contigo, revela-te a eles, Senhor, e mostra que Tu és o Deus de todos os momentos, o Deus dos montes, o Deus dos vales, o Deus do contrafilé, o Deus do ovo, o Deus de tudo, Senhor. Tu controla tudo, Tu sabes o nosso futuro, e que nós não devemos ter medo, porque Tu vai nos guiar até lá. Tira o medo, tira a angústia, tira isso e mostra, Senhor. A Bíblia diz, quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Cristo está em nós, Senhor, nós vamos vencer o mundo. Nós vamos avançar. Não porque somos bons, não porque somos maravilhosos, não porque temos qualidades excepcionais, mas porque, aleluia, Tu tens sido o nosso Deus de geração em geração. E as nossas gerações, Senhor, querem proclamar às futuras gerações que Tu és esse Deus maravilhoso, que cuida do Teu povo, que cuida daqueles que acreditam em Ti, que cuida daqueles que fazem aliança contigo. Senhor, por causa da vida dele e dos seus filhos, fidelidade. Obrigado, Jesus, pela existência desta igreja. Em nome de Jesus.